Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão, chegando aqui com o nosso segundo boletim informativo dessa segunda-feira, semana começando muito agitada, com muito assunto, com muita informação e muita notícia aí que a grande maioria até agora positivas, né, cara? A gente vai trazer todos os detalhes aí sobre a assinatura de 2 contratos que serão provavelmente anunciados ainda essa semana, inclusive um deles que tem tudo para ser anunciado no decorrer da tarde ou da noite ainda dessa segunda-feira. Então a gente vai trazer todos os detalhes, a importância desses anúncios e dessas assinaturas. Vamos falar dos valores que o Vasco deve estar recebendo no decorrer das próximas semanas, que vão passar de 200 milhões de reais aí, que vão cair nos cofres da SAF vascaína, que obviamente vão ajudar e vão capacitar o Vasco a buscar contratações, a buscar uma oxigenação nesse atual elenco do Vasco. E vamos falar sobre reforços, cara, porque com a expectativa agora da entrada desse dinheiro e a mudança na administração, a saída do Pedrinho e a saída do clube associativo para a chegada, né, de um novo investidor que chega com sede, que chega com vontade de trabalhar e chega principalmente com dinheiro para investir, o vascaíno aí vem sonhando alto, vem sonhando aí com possibilidades, principalmente de repatriar jogadores que têm identidade, jogadores que têm essa possibilidade de já saber o que é vestir a camisa do Vasco da Gama e que vivem grandes momentos, que podem ajudar o Vasco aí a voltar a crescer na temporada de 2026. Então a gente vai trazer notícias sobre Gabriel Peck, que quer voltar ao futebol brasileiro, Evander, Douglas Luiz, muita gente me perguntando nos comentários se existe alguma possibilidade de Felipe Coutinho voltar a vestir a camisa do Vasco. Então a gente vai falar sobre o Coutinho aqui nesse vídeo também, né? Porque tem muita gente querendo saber. Ontem o Coutinho postou foto com o Verratti, com o Alex Teixeira. Então a gente vai trazer tudo isso para vocês nessa tarde de hoje aqui no nosso canal. Mas antes disso, pedir para a galera deixar o like, que é muito importante. Se você não deixar o like, o YouTube não divulga esse vídeo. Se você puder comentar aqui também, é muito importante o seu comentário. E lembrar a galera para se inscrever, né, cara? Se você ainda não é inscrito, se inscreva ali embaixo nos 2 canais, que é o canal Sou Vascaíno e o canal Mário Coelho Vasco. E se você não é inscrito em um dos 2 canais, por exemplo, se você só está inscrito lá no canal Mário Coelho Vasco, peço para você se inscrever no canal Sou Vascaíno. Essa semana vai ter jogador chegando no aeroporto, a gente vai lá receber ao vivo para vocês, vai ter entrevista com o presidente Pedrinho, a gente vai transmitir ao vivo para vocês, mas tem que estar inscrito lá no canal Sou Vascaíno para você poder acompanhar todas as lives, todos os ao vivos aqui nos nossos 2 canais. Combinado? Então, bora começar o vídeo de hoje falando sobre assinaturas de contratos, né, cara? Porque essa semana promete ser uma semana de anúncios oficiais. Primeiramente, o anúncio aí da assinatura da parceria, que vai ser uma parceria longa e uma parceria muito benéfica para o Vasco, né? O Vasco hoje é um dos únicos clubes da primeira divisão, um dos únicos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que não tem um patrocinador master. Isso aí está incomodando, está atrapalhando muito o Vasco, mas isso aí parece que já é passado, né? Parece que nesse final de semana o Vasco assinou o contrato com a Sportingbet, um contrato que vai trazer só esse ano, em 2026, 80 milhões de reais aí aos cofres da SAF vascaína, mas não para por aí, né, cara? Lembrando que essa assinatura com a Sportingbet, ela foi muito ali positiva, e ela foi uma indicação da própria família Lamáquia, né, cara? Foi Leila Pereira, né, que é a presidente do Palmeiras, que intermediou, né, que facilitou e que ajudou o Vasco nessa negociação, fazendo a indicação da Sportingbet, que hoje é uma parceira do Palmeiras já há muito tempo. Então a Leila foi ao Pedrinho, trouxe a possibilidade e acabou que no final o Vasco aí está assinando essa parceria aí de 1 ano e meio, com possibilidade de extensão para 3 anos com a Sportingbet. E aí, essa semana promete também ter a assinatura, finalmente, a assinatura deve acontecer do contrato da venda da SAF vascaína. Por que, Mário, essa semana? Porque o contrato oficial, né, o contrato final
que a gente teve acesso aí, né, não ao contrato, mas a gente teve acesso que o contrato final já foi enviado, já está nas mãos agora da família Lamáquia, ali do Marcos Faria Lamáquia e do seu pai José Roberto Lamáquia. Na última quinta-feira, o corpo jurídico, né, todos os advogados do Vasco terminaram de trabalhar nesse contrato, ele foi enviado e agora está sendo finalizado, né, e será, obviamente, rabiscado, será assinado pelo Marcos Faria Lamáquia. Então, esse contrato sendo assinado, ele retorna ao Vasco da Gama para ser homologado, para ser ali apresentado aos conselhos de beneméritos e também do Conselho Deliberativo, e aí finalmente a gente podendo passar pelos trâmites ali de votação dos sócios numa AGE, que é uma Assembleia Geral Extraordinária. Então essa semana pode ser uma semana de guinada, uma semana de mudança radical aí de rota dentro do Vasco da Gama, não só para esse mês, para esse ano, mas por muitos anos aí à nossa frente, o Vasco aí podendo, né, finalmente decolar, tendo pessoas sérias, capazes de administrar o nosso clube. Mas não para por aí, né, cara? Além dos 80 milhões, vai ser a entrada do patrocínio Master, possivelmente um investimento inicial ali na SAF, né, do Marcos Faria Lamáquia, ali de mais ou menos 100 milhões no futebol para contratações. Não podemos esquecer que o Admar Lopes, nesse momento, ele está na Europa, provavelmente tentando ali auxiliar a venda de atletas, né, cara? Lucas Piton é um desses jogadores, temos aí o Nuno Moreira, não podemos esquecer que o Marino Inestrosa também está próximo de ser negociado, provavelmente com o futebol argentino, né? O Boca Juniors tem interesse na contratação do jogador, então o Vasco tem aí em mente, né, tem a intenção de captar ali pelo menos de 70 a 80 milhões somente em vendas de atletas. Então, se a gente somar os 80 milhões do patrocínio Master, mais 100 milhões de investimento no futebol do Lamáquia e mais 80 milhões de venda de jogadores, estamos falando aí de mais ou menos 260 milhões de reais que podem estar entrando aí nessas próximas semanas, nesse próximo mês de junho, que podem ser revertidos, obviamente, em contratações, em investimentos de curto prazo no nosso futebol. Então o Vasco nesse momento, né, através do seu torcedor, vem manifestando interesse, vem conversando com jogadores oriundos da nossa base, o que é muito interessante, né, cara? Parece que o Vasco está apelando para jogador que já conhece o clube, para jogador que já tem essa identidade, para jogador que talvez não vai chegar aqui e ter que passar por um período de adaptação, não ter que passar por aquele período, né, de tentar convencer o torcedor. Então o Vasco, sim, ele tem conversas com jogadores como o Evander, meio atacante, que está arrebentando nos Estados Unidos. Gabriel Peck, a gente trouxe para você essa notícia ontem, né, que apesar do Peck estar negociando com o Cruzeiro e com o Bahia, o Peck ainda dá prioridade, ainda tem em mente que o Vasco deveria ser o caminho natural para um retorno ao futebol brasileiro, e um outro jogador que é muito mais experiente, mas não é um jogador em final de carreira, não é um jogador que está chegando aqui com 34, 35 anos, que é o Douglas Luiz, tem 28 anos de idade, um jogador que ainda tem muito para jogar futebol, ainda tem muito para poder conquistar na sua carreira, e já demonstrou e já falou publicamente que ele quer retornar ao Vasco o mais rápido possível. E essa saída do Admar e essa permanência do Admar Lopes lá na Europa vai estreitar e vai avançar na possibilidade do Vasco buscar aí a contratação do DG, que sem sombra de dúvida seria uma grande contratação para esse elenco vascaíno. Muitos torcedores do Vasco me perguntando se existe uma mínima possibilidade de Felipe Coutinho retornar ao Vasco nesse meio de ano. Felipe Coutinho, que ontem, através das suas redes sociais, postou uma foto ao lado de ex-2 jogadores do Vasco, Pablo Verrete e Alex Teixeira, né? O trio Coutinho, Teixeira e Verrete tá lá na Grécia, curtindo férias lá com as esposas. Eu, sinceramente, eu acho muito pouco provável. Eu sou fã do Coutinho, da época do Liverpool, da época do Barcelona, de seleção brasileira, mas nitidamente o Coutinho parece não querer mais jogar futebol. Desde que saiu do Vasco, ele poderia ter ido jogar em outro clube brasileiro, poderia ter ido jogar no futebol dos Estados Unidos, do México,
e o Coutinho decidiu ficar de férias, não está aí aprimorando a forma física. Sinceramente, apesar de ser um craque de bola, né, ou já ter sido um craque de bola, eu acho que o Coutinho não está mais ligando tão fortemente assim para a carreira dele, para o futebol profissional. E eu acho que nesse momento o Vasco tem que buscar jogadores que ainda têm ambição, jogadores que ainda querem conquistar algo, jogadores que ainda queiram chegar a uma seleção brasileira. Caso do Peck, caso do Evander, o próprio DG, por pouco não foi nessa Copa do Mundo com 28 anos de idade. O Vasco também está atrás de 2 zagueiros, né? Como a gente já falou para vocês, zagueiro brasileiro, Rodrigo Becão, Joaquim, que atua no futebol mexicano, tem também o jogador argentino que atua na Itália, Guilhermo Maripan. O Vasco busca volante aí, né? O próprio Fabinho da seleção brasileira é um nome que agora entra nos planos, com a entrada de dinheiro, com a entrada de capital. E o Vasco também busca centroavante, né? O Vasco está buscando jogador ali porque entende que tanto o Brenner quanto o atacante argentino que chegou, o He-Man, ainda não conseguiram se adaptar e não conseguiram entregar para o Vasco o que a gente imaginava que eles pudessem trazer nesse começo de temporada. Então tem tudo para ser uma semana agitada, com muitos nomes. Ah, Mário, pô, tem muito nome aparecendo, vai ficar trazendo todo dia que nome diferente. Irmão, a gente tem que trazer, porque se tem negociação, se tem conversa, se tem sondagem, a gente vai trazer para vocês aqui com toda certeza. Então é muito importante você continuar acompanhando. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar o like no vídeo. E antes de ir embora, queria mais uma vez agradecer a quem já se inscreveu lá no canal Volta às Raízes. Se você não se inscreveu ainda, é um novo projeto, é um novo canal que a gente criou para contar histórias aí das minhas viagens, acampamentos, pescaria, surf que eu faço com meus amigos. Então quem puder se inscreva aqui e quem quiser me ajudar ainda mais, assiste esse vídeo aqui que eu comprei uma armadilha de pesca na Shopee, a mais barata de todas, e eu testei essa armadilha para ver se funcionava ou se não funcionava. E eu mostrei um vídeo lá para vocês. Então clica aqui e assiste o vídeo para poder dar uma força para o nosso trabalho. Um abraço, tamo junto.